cresci ouvindo vocês trazerem a palavra. Vocês conseguem entender que hoje eu sou fruto de vocês. E esse é o futuro daqueles, enquanto estão crescendo, estaremos semeando. Olha a responsabilidade que nós trazemos e às vezes esquecemos dos frutos que são dados. E o Senhor hoje, Ele está reunindo a igreja dele para trazer um alerta. Ele conta com a igreja dele para que não se perca a essência que ele nos deu. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Irmãos, não ia nem precisar mais pregar. Porque cada um falou, olha, o céu está conectado neste lugar, desde a hora que eu entrei. Eu senti uma presença do Senhor, pastor Luiz, nesse lugar. E tinha algumas pessoas, ainda existe pessoas que creem no Deus Todo-Poderoso e vêm para esse lugar buscar a bênção, a proteção, a direção dele. Estamos aqui. Se sinta como escolhido, irmãos. O livro de Apocalipse, capítulo 3. Cada um falou um pedacinho da pregação, gente. Coisa linda. Versículo 10. E a palavra do Senhor nos faz a seguinte menção: como guardais a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Repete comigo, igreja. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, olha a recompensa, Jesus falando: no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, precisamos entender com que propósito estamos nesta terra. Porque quando sabemos para o que nós fomos chamados, o propósito a se cumprir para viver uma promessa, nós saberemos quem é Deus. Se nós não acreditamos nesses três quesitos, ainda estão perdidos e precisam se encontrar. O mundo, ele se prepara para o caos. Mas o que foi falado aqui? Que a igreja se prepara para o encontro com o Senhor. E eu trago aqui para vocês, eu separei, eu conversando com o Espírito Santo sobre a palavra, ele falava comigo o seguinte: quando você vai entrar dentro de casa, a porta está trancada, o que você usa? Quando você vai entrar no carro para ele andar, o que você usa para fazer a ignição funcionar? Quando você anda de moto, que você sobe nela para poder dar faísca, para poder ela funcionar, é o quê? A Bíblia é a chave do fim dos tempos. Nós precisamos entender que nós temos um tesouro precioso nas nossas mãos e às vezes nós usamos de maneira errada. Muitas pessoas pegam a Bíblia para atacar A e B. Pegam a Bíblia para atacar o inferno, irmãos. Porque quando o diabo ele quer tirar o teu sono pela madrugada, você tem que se levantar se preparando o seguinte: não me acordou? Agora eu vou largar a fralda para o inferno. Não tirou o meu sono, mas você vai
vemos, é porque o fim chega. E na literalidade, a palavra fim diz, acabou. Não vai ter continuidade, é ponto final. E eu posso usar uma palavra. Esse tema que o pastor Luiz trouxe, muito confrontador. Confrontador, como foi falado, que muitos lugares não lembram mais de pregar. Alguns ainda lembram, mas não é qualquer um que se põe na brecha. Então eu quero convidar os irmãos também, durante essas 13 semanas, estarem orando pela vida do pastor Luiz e a missionária Irene, porque eles que estão de frente dessa batalha de guerra e compraram essa guerra. Só que eles não estão sozinhos, não. Ele convocou um exército. E o Senhor não chama exército fraco, não, porque ele entra na frente. Ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso direcionamento. É ele quem pode. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra dele nos diz. Então lembre, quando estiverem orando durante essas 13 semanas, independente se você for pregador ou não, esteja orando, eu tenho plena certeza que vocês já fazem. Só que às vezes precisamos saber pedir ajuda. A palavra ela vem falando, venham sem demora, conserva o que tens. Foi falado de botija aqui. Como é que está a sua botija? Foi falado das virgens, porque as nécias não tinham mais azeite, mas as prudentes, porque lá em Mateus 25 ele fala, à meia-noite o noivo vem sem demora. E como está a sua botija? Gente, parece que a gente combinou, até anotei aqui, ó, Jeremias 19, quebrar a botija, não tem como refazer, a missionária falou. A botija é onde vai estar o azeite, é a nossa ligação com o céu. Cuidado com a sua botija. Se o Senhor está falando, cuidado com a sua botija, como Paulo também fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, querendo derrubar a nossa botija. E ele quer derrubar a nossa botija, mas ele não vem em leão e urso, não. Ele vem em raposinha. Quando você menos espera, você perde a sua razão. E ele vai minando. É assim que uma casa cai, que não é alicerçada na rocha, que a Bíblia também nos ensina. Jesus está falando aqui, irmãos, para a igreja de Filadélfia. E eu quero deixar essa mensagem para vocês. Não, é uma mensagem que ela é bem complexa. Mas Filadélfia, quem foi a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia foi aquela em que o Senhor repreendeu todas as igrejas, menos Filadélfia e Esmirna. Mas Filadélfia foi aquela que era uma igreja pequena, de pouca força, pouca visibilidade, poucos recursos. Às vezes a gente quer fazer tanta... Eu ouço algumas pessoas lá na igreja falando, eu queria ter pastora para poder ajudar. Eu queria ter pastora porque eu não aguento ver. Deus nunca erra, irmãos. E Deus não ama menos do que você. Você não ama mais do que Deus. Às vezes nós não temos o recurso porque o Senhor está ensinando algo a alguém. Às vezes o Senhor deixa a gente viver uma limitação, porque Ele quer saber até que ponto a gente está preparado para poder expandir, transpassar o nosso limite. Porque as pessoas estão se conformando com o que têm. E o Senhor, Ele sempre nos convida a ir além. Tudo que a Bíblia fala, ela fala que dá em dobro. Ele nunca te fala dar igual, porque Ele nunca vai se comparar ao homem. Ele não é filho do homem para que minta, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o Deus que nós servimos. Então Filadélfia, ele viu isso na igreja de Filadélfia. João, quando estava em Patmos, o obreiro leu aqui, quando ele foi preso, que ele teve essa visão de como era o momento em que o céu se abre e ele consegue adentrar nesse espaço e ver toda a maravilha que o céu tem para nos oferecer. Mas não é sobre isso que eu quero que você entenda.
Eu quero que você entenda o seguinte: João foi levantado para escrever uma carta para 7 igrejas. O Senhor separou 7 povos. E nesses 7 povos, uma, ele não repreendeu em absolutamente nada. E ele chama, hoje, nessa noite, eu convoco a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia para levantar um novo exército. O fim dos tempos, ele já vem sido anunciado lá em Mateus 24, que também foi citado. Mateus 24, ele vem contando a história de quando Jesus senta com os discípulos. Se você for ler o capítulo, não vou ler para não tomar mais tempo. Os discípulos perguntam a Jesus: como vai ser o fim dos tempos? E assim, nós temos essa curiosidade, isso é natural, porque nós vivemos em um corpo terreno onde a orientação é que isso não vai existir. E Jesus fala: olha, enquanto vocês ficarem ouvindo rumores de guerra, terremoto, o povo brigando, mortes, é porque em breve eu venho. E há quanto tempo é ouvido rumores de guerra? Mateus registrou. Já vinham reis contra reis servindo ao mesmo Deus de Israel. Então, o que tem mais de poderoso no livro de Apocalipse é uma revelação antiga, mas destinada a uma geração específica. Se ele mostrou para João, é porque vai acontecer para um povo. Meu Deus! Quem garante que não pode ser nós? Se eu te fizesse essa pergunta, está preparado? À meia-noite tocar? Acabou o boleto de amanhã. Cartão de crédito e trabalhar, gente. Vai ser glória. Vai ser um lugar para glorificar o Senhor. Dizer para Ele: santo, chega de problemas. Senhor, Tu conhece o nosso interior e como nós queremos Te adorar. Nós precisamos aumentar essa chama dentro de nós e queremos adorar o Senhor e querer buscar. Não deixar com que o amor se esfrie, porque o amor vem se esfriando há muito tempo. Mas o pior que está acontecendo hoje é que nós vemos as igrejas estão diminuindo os clamores. E isso me perturba. Porque eu estava falando com a pastora lá na igreja, eu falei assim: minha pastora, eu passava pelas igrejas, 9 horas da manhã, você ouvia as consagrações daquelas irmãs, daquela vozinha fina. Eu não ouço mais essas vozes. Aonde eu passo, você ouve ecos, mas você passava em uma esquina, tinham 3 igrejas orando. Isso está diminuindo a igreja. Isso é a volta do Senhor, porque o amor tem se esfriado. E quando o povo não clamar mais por Ele, qual é o sentido dessa terra existir? Em Apocalipse 3, ele revela a chave de conservar. Em algumas Bíblias está escrito guardar. Conservar o quê? O mundo está mudando, a moral está mudando, os valores estão mudando, irmãos. Hoje está até difícil falar no altar. Pessoas estão mudando caracteristicamente. Aonde você não sabe mais quem é homem e mulher. Aonde você está vendo as pessoas e se você falar, você é repreendido, paga multa. Então vamos falar da palavra do Senhor, mas a gente não pode perder a nossa essência. Nós precisamos saber quem nós somos. A grande revelação sobre o fim dos tempos é a promessa da vitória no final de Cristo. Essa é a nossa grande promessa. E a primeira chave, você pode até grifar na sua Bíblia se você quiser, guardar. A palavra conservar ou guardar, porque ali ela fala de identidade. Conserva o que tens, guarda o que tens. Conservar fala de proteger algo valioso. A igreja de Filadélfia guardou a palavra, o nome e a fé. O
Senhor convida a igreja, ele falava comigo: minha filha, diga minha igreja, eu convido a igreja a tirar a cúpula de cima da fé. O que é a cúpula? É uma redoma que cobre, aonde todo mundo vê, e ela cobre até os pés. A fé da igreja está sendo guardada na cúpula. E o nome dessa cúpula, o nome dela significa religiosidade. O povo está muito religioso. Irmãos, eu entendo que intimidade espiritual é cada um que tem. Agora eu tenho certeza de uma coisa: muitas pessoas me apontaram algumas vezes porque eu pintava o cabelo de louro. Muitas vezes eu me recusei a aceitar determinados trabalhos e eventos porque as pessoas falavam comigo: pastoras, você vem para cá pedir oração, porque nós não pintamos o cabelo e a gente é do coque. Ah, se Deus olhasse para isso, eu não via milagre acontecer. Se Deus olhasse para isso, irmãos, eu estou maravilhada que eu estou orando por uma jovem que perdeu o bebê. E aí ela veio me procurar e ela falou assim, chorando: eu quero agradecer muito a você. Você tocou na minha barriga, eu estou grávida. Só que não para por aí não. São 2. Falei: dupla honra, minha filha, ao invés de vergonha. E eu vejo o quanto Deus tem feito através da minha vida. Resposta de oração em meu esposo. Quando eu casei com esse homem, ele não era evangélico. Família dele é aquela católica feiticeira. Então, ele conhecia Jesus dentro do que o avô ensinava. E ele sabia nada. Mas quando ele viu, porque ele pode ter sentido, nós vivemos uma experiência, enterramos um filho. Deus nunca erra, como eu falei. Enterramos um filho e o Senhor falou assim: agora a história toda vai mudar. E aí fizemos uma oração no dia seguinte na minha casa. Eu tinha 1 ano de batizado. E fizemos uma oração com as mulheres que me acompanhavam, as mulheres de oração. E ela ofereceu Jesus para todos que estavam na sala, que elas não conheciam, menos para ele. Olha que incrível. Ele já tinha marca e o povo não sabia. Aí, quando elas foram embora, ele virou para mim e falou assim: elas não me ofereceram Jesus, não. Eu falei: não, você quer ele? Ele quer. Eu falei: então vai pro teu quarto, dobra o teu joelho e fala para ele que o mais interessado é ele. E ele, pensa que ele não fez, não? Ele entrou, dobrou o joelho no outro dia de manhã. Hoje tem culto, nós vamos à igreja. E eu ir para a igreja, eu tinha que escolher o dia. E ali o Senhor começou a mudar a minha história. E eu sempre fui loura. Olha que engraçado. Será que a religiosidade, se ela tivesse vestida no meu corpo, onde eu estaria hoje? Eu sirvo a um Deus que Ele não olha para isso. Eu sirvo a um Deus que Ele escolhe o vaso, a botija que está querendo ser usada por Ele. Eu sirvo a um Deus que Ele enche a botija que se chama barro. A botija que sabe pisar no chão e comer e ela fechada. Eu sirvo a esse Deus que tem enchido, que eu vejo curar, vejo libertar, vejo restaurar casamentos. É o que eu tenho visto nesse Deus. E eu falei: Senhor, não posso mais olhar para o que os outros falam, porque eu sei que eu fui chamada como Filadélfia. Então, Senhor, me reestrutura novamente para que eu possa levar aquilo que o Senhor me ensinou e tem me ensinado. Eu fui criada numa família cristã que sempre serviu a Cristo. E eu escolhi ser arrebento da família. Mas a minha família nunca me abandonou. Minha família sempre me abraçou. Olha eu aqui. Eu tenho meus tios, minha tia que está ali, minha irmã. Então, eu entendo que isso não é diferente na sua vida. Que não é impossível Deus fazer. Eu sou a prova viva. Quem sou eu para estar no altar do Senhor? Aquele que chamou. Foi Ele que chamou. E eu tenho certeza que aqui hoje Ele chamou cada um de uma maneira diferente. Cada um já contribuiu nesse lugar trazendo uma porção. Come quem quer. Come quem quer. Porque Ele hoje falando conosco,
o ataque é contra a nossa identidade espiritual. O espírito do engano não quer tirar você da igreja primeiro, não. Não. Ele quer mudar o que você acredita. Não deixe de acreditar no que você já construiu. Não deixe com que ninguém roube a tua coroa. O fim dos tempos é uma guerra por identidade. Conserve a sua vida de oração, conserve a sua vida de santidade, conserve o seu temor. Quem perder a identidade, perde a autoridade. Então não perca a sua identidade. Porque quando ele pensar que ele pode fazer graça, você fala assim, pode ir parando, aqui não. Eu trabalho em um hospital, e aí o povo sabe, né, que eu sou evangélica. Hoje estou pastora, mas antes eu era diaconisa. E quando chegava o povo manifestado, até os homossexuais falavam assim, chama Cristo, só ela sabe lidar com isso. E uma paciente que viu 4 homens sentados em cima e ninguém conseguia botar a mulher sentada na cadeira. Isso 2h30 da manhã. Meu esposo tinha acabado de entrar numa corporação. Tinha passado no concurso. E aí eu fui lá. E quando eu olhei, eu falei, Espírito Santo vai à minha frente. Porque a batalha é grande. Até então eu não sabia o que estava acontecendo. Porque tinha me chamado. Eu sou enfermeira. Então se me chamar, eu sempre vou estar ali. E aí quando ela me olhou, ela rosnando de baby doll. Uma pessoa muito grande. Maior do que eu e forte. E ela de 4 rosnando pra mim. Eu falei, aqui não. Parou. Você vai levantar, eu te ordeno. Levanta e senta aqui. Ela levantou, gente. Gente, isso é Deus. Aonde que uma nanica dessa tem essa autoridade? E a mulher levantou e sentou na cadeira e ficou me olhando assim. E eu falei, quietinha. Aí eu falei baixinho, em nome de Jesus. Quando eu botei ela em surto psicótico, que ela estava tentando se matar, botei ela na maca, ela levantou e falou assim, teu marido está naquele batalhão e eu vou matar ele. Aí eu falei, diabo, eu já estava sozinha dentro do box com ela. Tu não vai fazer graça não, porque o meu Deus que serve, o pé dele está aqui, mas está lá com ele também. Então não pense você que muitas das vezes que você está fazendo para Deus, o Senhor não está guardando os seus, o Senhor guarda. Porque o Senhor conhece as suas renúncias, o Senhor ouve as suas orações, o Senhor tem visto o sacrifício que você tem feito, para que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Aleluia, glória a Deus. No final do plantão, essa mulher pediu para me chamar, ela já estava lúcida. Olha como ela estava lúcida, sabia o que estava fazendo. Ela veio me pedir perdão e falou assim, ora por mim. Eu falei, amada, procura uma igreja perto da irmã. Você quer aceitar Jesus e mudar a sua história? Agora, se você quiser continuar servindo aos demônios que você serve, não entra nessa com Jesus não, que vai ser pior para você. Porque ela tem que saber onde ela está entrando. Eu tenho que oferecer Jesus, mas ela tem que ter ciência que ela tem que largar as práticas. Existem práticas que as pessoas acham que pode entrar na igreja e vão continuar fazendo as mesmas práticas lá fora. O Senhor não chama essa igreja de Filadélfia. Nós temos que largar determinadas práticas. E aí eu fui aprendendo isso gradativamente. Eu no meio do plantão estávamos conversando e a fofoca rolando. E eu não falava nada, mas eu ria. E eu ria, porque eu achava engraçado. E a fofoca rolando. Minha pastora me ligou. Aí eu andava de fone de ouvido. Aí eu saía de perto, porque ela não podia ouvir a fofoca, senão ela ia brigar comigo. Eu diagonizo. E aí ela falou assim, você vai pra onde, Cris? Aí eu estava conversando com as meninas não contentes vieram falar a fofoca perto de mim. Aí eu fiquei quietinha, né? Aí ela pegou e falou assim, eu não querendo falar nada, por respeito à pastora. Falei, minha pastora, eu vou desligar e daqui a pouco eu te ligo, porque elas estão falando muito alto. Quando eu desliguei o telefone, olha que incrível, gente. Aí eu falei, meu Deus, a minha pastora vai puxar minha orelha. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, ela? Mas eu tô aqui. Quem é? Você consegue entender que às vezes a gente tem preocupação de agradar as pessoas e esquece que primeiro temos que agradar ao Senhor, mas queremos ser chamada de Filadélfia.
Tem certeza que você quer ser chamado? Então temos que largar práticas. Práticas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Entenda, igreja. E a outra chave é resistir à pressão do esfriamento. Esfriar não acontece de uma vez, é um processo lento, como foi falado. Então, Filadélfia não esfriou. Faça com que a chama do Espírito Santo esteja sempre acesa na sua vida. Porque quando o fim dos tempos chegar e o Senhor perguntar, está preparado? Eu não sou quente e nem fria. Não, ele fala, tu és morna, não és quente e nem fria. És morna. O morno é aquele que concorda com todos os erros, com as mentiras. O morno é aquele que mente de vez em quando. A mentira é branca, né? Que o povo fala, mentira é branca. Fala que eu não estou em casa, irmãos. Eu estou falando de, parece que é uma coisa chula, mas não acontece. O Espírito Santo sabe. Então vamos nos atentar a pequenas raposinhas que querem se instalar para que a igreja comece a perder sua verdadeira essência. Então a pressão ela vai vir perseguição, vai vir cansaço, vai vir decepção, vai vir injustiça. Ninguém passando por isso aqui não, né? Ninguém passa por isso, só lá em Gerardá não. Só lá que o povo passa por isso. Porque perseguição a gente está vendo quantos cristãos passando, quantos homens de Deus foram mortos na África. Em Moçambique, as igrejas que estão sendo assassinadas. Se fosse hoje, gente, eu estou sendo transparente com os irmãos. Se fosse hoje, te chamam, nega Cristo. Nega Cristo. Se você negar Cristo, tu não morre. Uma arma na tua cabeça. Está preparado para falar assim, pode matar, porque ele estava esperando. O meu Redentor vive. Eu não faço mais parte dessa terra, mas ele está lá no céu como ferido, aonde há muitas moradas. E um daqueles lugares é meu. A igreja precisa estar preparada dessa forma. Não vivemos isso ainda aqui, mas não quer dizer que não vamos viver. Eu sei que Jesus pode voltar antes, mas precisamos ter esse entendimento. E a terceira chave é vigiar, para não perder a coroa. Para que ninguém tome a coroa já estava destinada a eles. Mas Jesus alerta, é possível perder a recompensa. E eu achei muito incrível que o pastor Rafael, ele me mostrou algo aonde eu nunca tinha visto. Vou fazer uma pergunta para a igreja. O dízimo te leva para o céu, igreja? O dízimo te leva para o céu? O dízimo não te leva para o céu, mas ele te leva para o inferno. Sabe por que ele te leva para o inferno? Porque a Bíblia fala que os avarentos não herdarão o reino do céu. Os avarentos, se você não consegue abençoar a tua igreja com 10%, só uma reflexão, só um pensamento. Eu nunca tinha visto com esse ângulo, mas o pastor Rafael veio botar essa pulga na minha orelha. Falei, pera aí que eu vou estudar. Então eu vou estar liberando a pulga junto, hein? Para vocês entenderem. Multiplica isso. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a igreja precisa. Porque, irmãos, eu ouço pessoas falando que eu prefiro dar meu dízimo dando cestas. Nada contra, tá? Só que, quando você chega na igreja, não é gostoso ter um ventilador, ter um microfone, ter uma cadeira? Você gostaria de estar adorando ao Senhor num lugar quente, em pé, sem água? Olha, ainda com maná. Não é palavra de oferta não, meu pastor, mas o senhor não tirou a oferta não. Estou só lembrando. Então, só guarda assim, na tua mente. Porque esses são os princípios que o Senhor está nos alertando que nós não podemos esquecer. Isso tem que estar na nossa cartilha do crente. Amém? Amém. E aí, já caminho para o final. Pequenas concessões produzem grandes perdas. Vigilância não é paranoia e consciência é consciência espiritual.
Em algum momento da minha vida, quando eu comecei a alertar meu esposo, não vai por esse caminho que vai dar ruim, não vai por esse caminho que vai dar ruim. Ele ainda não tinha muita experiência com o Senhor. E aí, quando ele foi, ele morreu. Realmente, eu não posso ir por esse caminho que vai dar ruim. Mas primeiro ele precisou entender. Mas às vezes a mulher fala muito no ouvido dos homens, ai mulherada, tô defendendo a gente. Às vezes a gente fala não é por mal, é só cuidado. Porque muitas das vezes o homem, ele traz com ele, que é uma coisa muito bonita. Ele é protetor. Aonde ele estiver, ele é protetor. Se tiver uma velhinha atravessando, se tiver uma criança, se tiver uma mulher, se tiver um velho, ele vai estar ali ajudando. O homem de Deus, tá, irmãos? O homem prestativo. Só que hoje o mundo está muito mal. O homem precisa estar mais em alerta. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. E quando ele vem para tirar o tapete da igreja que está se alicerçando na rocha que é Cristo eterno. Então, entenda, ele vem sem demora. A palavra sem demora não significa atraso humano. Significa que o tempo profético está avançando. O fim dos tempos não é para gerar medo, é para gerar preparo. Já começou a aquecer as turbinas, a se preparar? Se você não começou, já começa. Oração, jejum, louvor, leitura da palavra. Irmã Cristiane, eu já faço isso. Intensifica então. Intensifica para aqueles que estão à sua volta. Intensifica porque o fim dos tempos, ele não está brincando, ele está simplesmente tirando o sorriso dos lábios daquele que está deixando o diabo brincar com a sua vida. E Filadélfia não era a maior igreja, mas era a igreja da porta aberta. Deus não está perguntando se você é grande, ele está perguntando se você é fiel. A chave do fim dos tempos é fidelidade até o fim. Minha pastora costuma pregar lá na igreja falando assim: não é como se inicia, como se termina. Porque todo mundo inicia na emoção, no amor, na paixão e no final. É como se termina, então é guardando. Guarda o que tens para que não roube a tua coroa. Igreja, isso não é uma poesia, é um alerta. Ele não disse talvez eu venha, ele disse eu venho. O céu está em movimento, a volta de Cristo não é teoria, promessa. A pergunta não é se ele vem, a pergunta é como ele vai nos encontrar. Quero convidar a igreja a ficar de pé, vai fazer junto comigo essa oração. Como é que ele vai te encontrar? Como você está vivendo a sua vida no Evangelho dentro do que a palavra vem nos ensinando? A palavra é o próprio Deus nos ensinando o que precisamos ter como entendimento. E eu tenho certeza, irmãos, hoje é a primeira. Terão mais 12 e nós poderemos saborear cada detalhe. Hoje o Senhor te chama, Filadélfia, se alerta. Não seja morna, não seja nem fria e nem quente. Aliás, seja quente e não fria. Ele não está te chamando para povoar o inferno, ele te chamou para povoar o céu e para você arrastar multidões com você. Você tem a marca de Cristo. E ele, nessa noite, ele está falando assim, ó, hoje eu estou reacendendo essa marca em cada um, mostrando para vocês a coroa como vocês têm cuidado. Continua guardando, continua conservando. E aquela coroa que talvez esteja um pouco enferrujada, peça o Senhor para polir. Começa a se envolver, começa a buscar. Busca por você, busca pelos teus. Porque a palavra do Senhor fala que quando ele entra, ele faz morada. E como a palavra também nos ensina, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para que o povo veja o Deus que nós servimos, como ele tem cuidado, como ele tem trazido maravilhas. Esse é o Deus que nós
nós servimos. Pai querido e bendito, nesse momento, Senhor, como o Senhor falou com a tua igreja nessa noite, Senhor, o Senhor falou sobre a sua botija, a botija cheia de azeite. Senhor, o Senhor falou, Pai, sobre prudência. O Senhor falou em oração, resistência, guardar, Senhor, a tua palavra. Oh, meu Senhor, estamos aqui para viver, Senhor, aquilo que a tua palavra tem nos ensinado. Abra os nossos corações para que a tua palavra venha entrar, Senhor, e germinar dentro de nós. Senhor, que precisa ser retirado, nessa noite começa a remover. Senhor, se tem sentimentos que perturbam, Senhor, se tem preocupações, tu és o Deus, Senhor, que é o bálsamo quanto precisamos, para que o equilíbrio e a paz entre sobre, Senhor, as nossas vidas. Senhor, acampa na vida de cada um, na casa de cada um. Guarda os familiares de cada um, meu Senhor. Aumenta a nossa chama para te servir de maneira diferente. E assim, Senhor, como a tua palavra nos ensina e foi falado aqui, ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Que possamos carregar esta certeza. Sabemos o Deus que nós servimos, o Deus que tudo pode. Assim eu te oro e já te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. E as palmas louvem ao Senhor.